Você que se liga no YouTube do Barro Preto, boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 16 de outubro, não sei mais que mês nós estamos, perdão. 16 de outubro, se você está vendo esse vídeo na data da estreia, são 7 horas e 2 minutos no horário oficial de Belo Horizonte, que vem a ser o de Brasília também. Meu nome é Vitor e nós estamos aqui hoje para a EBD dos adolescentes, a nossa escola bíblica dominical, que não é tão dominical assim, não é que sai na sexta-feira, mas você sempre tem a opção de assisti-la no domingo, se você preferir. Tudo bem? Então, estou eu aqui, bonito, com essa minha carinha linda, maravilhosa, né? Eu sou bonito, né? E humilde, por assim dizer também, né? Mas nós estamos aqui para estudar um pouquinho mais sobre a palavra de Deus, tudo bem? A gente está quase terminando a revista que nós estamos fazendo desde o mês de junho. Nós estamos quase terminando. Na semana passada, a Tuta esteve aqui conversando com a gente um pouquinho sobre o tempo, sobre a gente remir o tempo, por quantos dias são maus, a gente aproveitar o nosso tempo, ter um tempo de qualidade, um tempo com qualidade, um tempo de qualidade com Deus também. E hoje a gente vai continuar falando sobre os aspectos da nossa vida cristã. E hoje nós vamos falar sobre ela, a tão falada e nem sempre, infelizmente, alcançada vontade de Deus. Como que eu descubro qual que é a vontade de Deus? Então, hoje nós vamos falar sobre esse tema, sobre a vontade de Deus. E está acabando, como eu falei, nossa revistinha ela tem 16 lições. Essa é a lição de número 15. Esse é o estudo do número 15. Então, semana que vem a Tuta encerra essa série de 16 lições. E está sendo um tempo muito bom, essa série que a gente está desde o início de junho, se eu não me engano. Tem sido um tempo muito gostoso, são uns estudos muito bacanas que a gente tem tido aqui, e eu espero que você também esteja sendo abençoado. Lembrando que nós temos aqui no YouTube da Igreja Batista do Barro Preto, nós temos aqui o culto da juventude todo sábado, e os cultos de domingo e quinta-feira, além da EBD do Jovem, se você quiser dar uma olhadinha na EBD do Jovem, são muito legal o material deles, muito legal os estudos dos jovens também, se você quiser, por favor, fique à vontade, procura aí. E nós temos alguns vídeos ao longo da semana também. Então, esteja conosco, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Eu não sei nem se aparece o sininho das notificações aqui no canal da igreja. Mas, vamos lá então, porque hoje o nosso papo é bom e eu tenho que parar de conversar, né? Vamos de uma vez. Vamos de uma vez, meus amigos. Então, eu vou compartilhar minha telinha aqui, eu vou ficar pequenininho num quadrinho agora, tudo bem? Porque hoje nós vamos conversar sobre descubra a vontade de Deus, certo? Que é a nossa lição de número 15, é a lição 15 de 16. Tudo bem? Então, já vou dizer para você, pega a sua Bíblia. Hoje eu tenho os PowerPoint, então muitos textos eu tenho aqui escrito no slide, mas pega a sua Bíblia, vai acompanhando aí e simbora, né? Vamos embora. Vontade de Deus. Aliás, gente, vontade, né? Vamos começar. Vamos começar já, já sentando a voadora na porta, né? Chegando com o pé na porta. Vontade de Deus, meus amigos. Você já experimentou na sua vida ter certeza, eu estou perguntando certeza de de saber qual é a vontade de Deus? Você já experimentou isso na sua vida? Essa sensação de que você sabe, e sensação não só a sensação, mas ter confirmado, né? Você sabe qual que é a vontade de Deus para alguma coisa da sua vida? Você pergunta para Deus, ou então você entende de Deus qual que é a vontade de Deus para tal coisa na sua vida? Já passou por essa experiência? Eu já passei. Eu já passei. Eu já passei em questão profissional, já passei quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, fui escolher minha profissão. Para quem não sabe, eu sou biólogo e professor. Eu sei, tive confirmação de Deus que era a vontade de Deus que eu fizesse esse curso, que eu fosse professor, que eu fosse biólogo. Quando eu era adolescente e começava a gostar das menininhas da igreja, eu também passei por esse processo
de experimentar assim, é ou não é para ser Deus? E nenhum deles foi, né? Triste vida, né? Mas, inclusive, se você quiser liberar uma profecia sobre a minha vida neste momento, estou aceitando. Nossa, estou muito pentecostal hoje. Mas eu tive a certeza naqueles momentos de que não era. Deus falando comigo, Vitor, não, sossega aí que não é não, tá bom? Então, a gente pode ter certeza de algumas coisas. A gente pode ter certeza de todas as coisas, né? A gente pode ter certeza de qual que é a vontade de Deus para a nossa vida, sim. E aí, por isso que eu estou perguntando para você se você já passou por isso. Se você já teve essa certeza de que você sabe de alguma coisa que você sabe que é a vontade de Deus para a sua vida. E aí, gente, isso tudo tem a ver, a vontade de Deus tem a ver muito com o plano de Deus. O plano, Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um plano para a minha vida. E no plano de Deus está incluída a vontade de Deus. Né? O plano de Deus inclui a vontade, aquilo que ele quer que seja feito, aquilo que é do interesse dele, aquilo que agrada a ele, e que, por final das contas, é aquilo que é melhor para você. Né? Porque a vontade de Deus, já sabemos todos nós, que ela é boa, agradável e perfeita. Né? Então, Deus tem um plano para a sua vida, meu jovem, se você nunca parou para pensar nisso. E aí, gente, eu quero dizer o seguinte, a gente geralmente pensa que o plano de Deus tem um plano para cada área da nossa vida. Então, Deus tem um plano para o meu namoro, Deus tem um plano para a minha profissão, Deus tem um plano para a minha escola, Deus tem um plano para a minha família, Deus tem um plano para os meus amigos. Não, Deus não tem vários planos, não. Ele não tem várias vontades, ele tem uma só. O plano de Deus é um só, meus amigos. Ele tem um plano para você, que engloba seu namoro, seu casamento, vai englobar sua profissão, seus amigos, sua igreja, tudo. Ele tem um plano completo e é um plano perfeito. Tudo bem? O plano de Deus, ele é perfeito. Tudo bem? E aí, gente, não é que nem aqueles planos, eu não sei quem já viu aí filme, aqueles desenhos de filme de herói, que aí o vilão tem a hora do filme, sempre tem a hora do filme, que aí o vilão tá ganhando, aí ele prende o herói, e aí ele começa a devagar, né? Porque o meu plano era muito bom, e aí ele começa a falar todo o plano. Né? Sempre tem essa hora no filme que o vilão começa a falar, e fala o plano, e precisa ir tintim por tintim, pedacinho por pedacinho, vai falando o plano. Né? Até que chega uma hora que o vilão consegue escapar, que o herói, perdão, consegue escapar de tão grande que era o plano, tão mirabolante que era o plano, não é? Sempre tem isso. Então Deus tem um plano também. Não é um plano mirabolante, não. Não é o plano infalível do Cebolinha também. Também não é o plano infalível do Cebolinha. Mas Deus tem um plano para vocês, meus amigos. E assim como o Cebolinha desenhava aquele plano enorme para tentar pegar o coelhinho da Mônica, Deus tem um plano que é detalhoso. Ele vai em todas as áreas da sua vida. Deus é um Deus de detalhes. Então, vai detalhe por detalhe. Deus é um Deus muito cuidadoso. Ele é muito detalhista, ele toma cuidado com tudo. E aí, meus amigos, Deus tem esse plano para a gente, tudo bem? Que a gente vai percebendo à medida que as coisas vão acontecendo. A gente vai percebendo esse plano de Deus ao longo da nossa vida. Você não nasce sabendo qual é o plano de Deus. Você vai compreendendo ao longo da sua vida, você vai entendendo qual é a vontade dele. Tudo bem? E aí, meus amigos, Deus é soberano na sua vontade. Gente, se Deus quiser que uma coisa aconteça, ela acontece. Ponto. Né? Se Deus quiser que chova agora, não está chovendo agora não. Se Deus quiser que chova, chove. Tudo bem? Deus é soberano na vontade dele. Se ele tem uma vontade para a sua vida, ele quer que você faça alguma coisa na sua vida, faz. Acontece. Tudo bem? Qual que é o problema disso? É que às vezes a gente tende a se acomodar. Aí você pode dizer, mas se é a vontade de Deus, e a vontade de Deus sempre se cumpre, porque o cara é Deus, né? Então, se vai acontecer de qualquer jeito, por que eu preciso me preocupar? Deixa acontecer, vou viver minha vida aqui como se nada estivesse acontecendo e vou deixar. Não, meus amigos, essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente seja participante ativo do plano dele, que a gente seja cooperador dele, que nós ativamente participemos do nosso plano, o plano que ele fez e que a gente participa em comunhão com ele, tá certo? E é muito melhor para a gente, inclusive, que a gente vai desenvolvendo
o relacionamento com Deus à medida em que nós vamos, perdão, engasguei, à medida que nós vamos participando do plano dele, ok? Então, Deus quer que você participe, você que está me vendo por esta telinha, Deus quer que você participe do plano dele, porque vai ser muito melhor para você. Você vai crescer em intimidade com Deus, em sabedoria, em graça, espiritualmente. Você cresce quando você caminha junto com Deus, quando você é coparticipante do reino de Deus, quando você é coparticipante do plano de Deus para sua vida. Deus quer que você seja ativamente participante, não que você seja um passivo, que você fique só recebendo. Não, você se envolva, porque à medida que você se envolve, você vai desenvolvendo maturidade, você vai desenvolvendo relacionamento com Deus e vai sendo melhor para você. No final vai ser muito melhor para você, até porque você vai conseguir compreender muito melhor o plano de Deus e às vezes até saber com coisa com antecedência, né? Você consegue compreender as coisas antes que elas aconteçam, né? Você não fica só respondendo as coisas também. Então, Deus quer que nós participemos do plano dele. Para participarmos do plano de Deus, a gente precisa estar no centro da vontade dele. A gente precisa saber a vontade dele, tá certo? E aí, gente, Deus revela a sua vontade a nós. Deus revela a vontade dele para a gente, tudo bem? Deus revela o plano dele. Então, vamos pensar um pouquinho agora. Para aí, pensa um pouquinho nessas 5 perguntas que estão aí na sua tela, meu amigo. Porque Deus passa o plano dele para as pessoas. A gente tem na Bíblia inúmeros exemplos de pessoas que Deus falou com elas, que Deus revelou o plano dele a elas. Você consegue pensar em alguém aí, nesses 5 pontos aí, ó? Quem que na Bíblia foi orientado claramente por Deus, que recebeu uma orientação clara de Deus? Deus falou com ela claramente? Você consegue pensar? Você consegue pensar em alguém que foi indiretamente, não foi assim, claramente, não foi Deus falando com a pessoa, mas a gente pode observar que Deus orientou a pessoa indiretamente. Não foi exatamente Deus falando com a pessoa, foi outra coisa, outra pessoa. Você consegue pensar em alguém? Quem na Bíblia buscou? Essa aí a gente tem bastante. Quem buscou a orientação de Deus? Alguém que buscou e gente que agiu sem buscar a orientação de Deus, né? Gente que buscou, precisava fazer alguma coisa e foi lá e buscou a orientação de Deus, e gente que não buscou e agiu sem ter a bênção, sem ter a orientação divina. E alguém que rejeitou. Você conhece alguém na Bíblia aí que rejeitou a orientação de Deus? Jogo rápido aqui, né? Jogo rápido aqui. Consegue pensar alguém? Então, alguém que foi orientado claramente por Deus, alguém que foi orientado indiretamente, não foi Deus exatamente falando com a pessoa, foi outra coisa ou outro alguém, alguém que buscou ou alguém que não buscou a Deus e alguém que rejeitou a orientação de Deus. Bom, eu quando eu penso assim, foi orientado claramente por Deus, eu penso naquelas passagens da Bíblia que a gente vê Deus falando com as pessoas, a gente lê Deus falando com as pessoas. Então, você pega Samuel, quando era menino, né? Deus chamando Samuel, criança, pela voz, Samuel, Samuel, né? Que só Samuel ouvia, que ninguém mais ouvia a voz, só ele ouvia, porque Deus estava falando com ele. A gente tem Moisés, a sarça ardente, Deus falando com Moisés. Moisés ali, diretamente na sarça ardente, ou falando com Josué depois, quando Moisés morre, falando com Abraão também. Então a gente pensa, tem várias pessoas assim, e receberam assim, Deus falando com a pessoa. Indiretamente, a gente tem muitos casos em que as pessoas são usadas como instrumentos para a voz de Deus, não é? Então você pega, por exemplo, Davi, quando Davi peca com Batseba e acaba matando Urias, não é? Deus não chegou para falando com Davi. Não foi a voz de Deus falando com Davi, que nem em outras passagens da vida de Davi, que Deus falava direto com ele. Não. Foi um profeta, foi o profeta Natan que foi falar com Davi. Então, foi uma pessoa que Deus utilizou ali
Então, foi a voz de Deus, mas não foi a Deus, né? Deus utilizou uma pessoa, que no caso foi o profeta Natan, para falar com Davi. E Deus usa as pessoas. Ao longo da Bíblia, a gente tem exemplos. Quantos profetas que foram utilizados por Deus para falar com o povo? Né? Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, Daniel. Muitos exemplos. A gente tem muitos exemplos. E aí, gente, quem buscou a orientação de Deus, a gente pode... Nessa tem gente também. Tem muita gente que buscou orientação de Deus. O próprio Josué, que eu citei lá em cima, né, que Deus falou com ele, o próprio Josué busca a orientação de Deus. Mas tem dois casos muito legais que eu gosto de pensar. Um é o rei Josias. O rei Josias, quando ele faz uma reforma no templo, ele acha o rolo da escritura que estava perdido, tinha mais de 200 anos que ninguém sabia onde estava. E ele acha aquele negócio, aquele rolo, aquele pergaminho. Nossa, nós precisamos seguir isso daqui. Nós precisamos buscar a orientação de Deus e a orientação é essa. Achamos aqui a orientação que é por escrito. E rei Josafá, gosto muito do rei Josafá em guerras. Aliás, se você pega os livros de reis e crônicas, você tem várias vezes isso, alguns reis consultando Deus sobre o que nós temos que fazer, a gente está em perigo, a gente está cercado, o que nós vamos fazer aqui. Gideão é um exemplo, bom exemplo, né? Que ele consulta Deus. Deus, nós estamos prontos para a batalha? Aí Deus fala, não, tem gente demais. Manda o pessoal embora aí. Vai mandando o pessoal embora, tem gente demais. Né? Então, gente que busca, age e busca a orientação de Deus para agir. E gente que não busca. Não é? Um dos grandes exemplos é Saul, o rei Saul. Né? Que a grande derrocada de Saul foi a partir do momento que ele começou a agir por conta própria. Ele começou a agir sem buscar a orientação de Deus para as coisas. Começa lá com um espólio de guerra que era para ter queimado tudo, ele pegou para ele e ofereceu em sacrifício, sendo que era para ter destruído tudo, aí ele já começa desobedecendo, até que chega no fim da vida, a gente já vê Saul consultando a feiticeira lá, chegando para tentar falar com o fantasma do profeta Samuel, que obviamente não existe, né? Que obviamente a feiticeira engana ele, né? E então a gente tem gente na Bíblia atuando, infelizmente, né, sem buscar a orientação de Deus. E a gente tem um caso famoso de rejeição, que é o profeta Jonas. Não é que Deus manda ele, vai para Nínive. O que Jonas fala? Não vou não. Não vou não, lá mesmo. Não vou, e tenta ir para o outro lado, né? E rejeita a orientação, a voz de Deus. Bom, então Deus orienta, né? Deus revela a sua vontade a nós e Deus quer revelar a sua vontade a nós. Quem se me pergunta, Vitor, mas como? Né? Então, já vimos aqui com esse monte de exemplo que Deus revela. Mas como que Deus se revela a nós? Como que a vontade de Deus, eu posso saber a vontade de Deus? Vitor Daniel Azeredo Ferreira, como que eu posso? Ah, meus amigos, a gente pode. Primeiro lugar, em primeiríssimo lugar, a gente pode saber pela Bíblia. Deus revela a sua vontade pela Bíblia. Que aí você pode perguntar, Vitor, como que eu vou ter certeza do que é certo e errado? Do que fazer e o que não fazer? De qual atitude que eu tenho que tomar? Como que eu vou saber se eu estou dentro da vontade de Deus? Bíblia, meus amigos, ponto. Bíblia e ponto. Tudo bem? Deus revela a sua vontade pela Bíblia. A Bíblia é a vontade de Deus escrita. É escrita. Primeiro ponto, Bíblia. Tá certo? E aí, gente, Deus quer que a gente estude a Bíblia. Que a gente estude de fato. Nem estudar que nem ser estudo para a prova, não. Que estuda para a prova, você pega o caderno, a prova é amanhã, você pega o caderno hoje, 10 horas da noite, vai ler tudo e fica desesperado. Né? Isso não é estudar, não. Isso não é estudar. Ponto. Né? Estudar a Bíblia de fato, a gente meditar todo dia, ter rotina de estudo, de meditação, de leitura, a gente conviver com aquilo ali, da gente você literalmente guardar a palavra, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, já diria o salmista, né? Guardar a palavra no coração é estudar. Estudar de fato é você absorver aquilo, você e a palavra se tornarem um só, certo? Uma simbiose para quem gosta de biologia. Então, Deus quer que a gente estude a palavra, porque é só nela que a gente vai encontrar as respostas para sustentar as nossas decisões. E aí, gente, esse texto aí de 2 Timóteo é show de bola. Toda a escritura é inspirada por Deus
e útil para o ensino, para a repreensão, e para a correção, e para a instrução na justiça. Toda palavra é útil, meus amigos e minhas amigas. E aí eu vou destrinchar, a gente vai destrinchar um pouquinho esse versículo, né? Toda a escritura inspirada por Deus, é inspirada por Deus, então é palavra de Deus, tá certo? E é útil para ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. E aí, gente, Deus nos ensina, tá certo? Por que Deus nos ensina, né? A gente pode dizer que a palavra é boa para ensinar. Porque só Deus conhece o caminho. Aliás, ele é o caminho, né? O caminho verdadeiro, como diz aí João 14,6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, a não ser por mim. Então, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, Deus nos ensina esse caminho, né? E já vai dizer também o Salmo 119, 105, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. A palavra de Deus é luz para o nosso caminho, ela nos mostra aonde que a gente tem que andar. Ela nos ensina o caminho. E o caminho é Cristo, né? Cristo, nosso grande caminho para e autor da nossa salvação, nosso grande caminho para os céus. E ele é a verdade. E a palavra de Deus é a verdade. Então, Deus nos ensina, através da palavra de Deus, aquilo que a gente precisa. E aí eu faço a pergunta: por qual o caminho que você tem andado? Será que a gente tem andado? Eu faço essa pergunta para mim também. Será que eu tenho andado pelo caminho de Deus? Pelo caminho de Cristo? Eu tenho andado pelo caminho da palavra, de fato? Será que a palavra de Deus tem me orientado nas escolhas de caminho que eu faço? Ou eu deixo para lá a palavra de Deus? Eu ignoro um pouco. Eu dou uma ignorada de vez em quando. Ou de vez em sempre, né? Tem gente que ignora, não é de vez em quando, é de vez em sempre. Será que eu tenho levado em conta Deus? Eu busco Deus antes de agir? Busco ver a palavra de Deus? Ponto para se pensar. Ponto para se pensar. Pois é, então Jesus é o caminho, ele é a verdade, é a vida, e a palavra de Deus é boa para nos ensinar. E aí, gente, o apóstolo Paulo, naquele versículo que a gente leu de 2 Timóteo, que ela é boa para diz que a palavra é boa para ensinar, mas também ela é boa, meus amigos, esqueci desse texto, perdão. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Por que a gente ensina a palavra de Deus? Por que Deus quer que a gente cumpra a palavra dele? Eu tinha esquecido disso, perdoe, falha minha. Faltou um versículo. Por que, gente? Por que a gente busca? O que Deus quer ensinar a vontade dele para nós? Porque a vontade dele para nós vai nos deixar alegres. É uma palavra que dá vida, não é? Traz alegria verdadeira, né? A alegria de você seja completa. Então a gente tem a palavra de Deus para que a alegria dele esteja em nós e essa alegria em nós seja completa, que a gente seja feliz de fato. Não é aquela história de a paz que excede a todo entendimento. É isso, é a gente ter essa alegria. E não é ser sorrir, não é ser passar 24 horas sorrindo. Não é. Mas a gente ter esse coração alegre, porque é a alegria de Deus em nós. Aliás, a alegria do Senhor é a nossa força, certo? Então, quando a gente vive a palavra de Deus, Deus nos ensina, a gente vive alegre, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E a nossa alegria é completa, porque ela é perfeita. Ela não depende das circunstâncias, ela depende só de Deus, do amor de Deus. E aí, meu amigo, amor de Deus não falha nunca, não é? Não falha. Bom, voltando ao raciocínio, Deus nos ensina, a palavra de Deus é boa para ensinar, mas para repreender, corrigir e instruir em justiça. Ou seja, ela nos repreende, Deus nos corrige e Deus nos educa. Deus nos instrui em justiça, ele nos educa. Tudo bem? Por quê? Porque ele sabe o que é melhor para nós. Ele é nosso pai, né? Paizão lá do céu. E por isso, ele sabe o que é melhor para nós, a vontade dele é boa, perfeita, agradável, ele sabe de todas as coisas, né? Está em todos os lugares, ao mesmo tempo, né? Onipotente. E ele sabe o que é melhor para cada um de nós, e por isso ele nos repreende e nos corrige, e nos educa, para que nós possamos escolher o melhor. Deus vai nos educando, à medida que ele vai nos repreendendo e nos corrigindo, Deus vai nos educando para escolher o melhor. Sempre escolher melhor, para a gente ir nos conformando com a vontade
de Deus, meus amigos. Tudo bem? Então, Deus vai nos educando, ele nos repreende, que nem o pai mesmo, quando o filho faz coisa errada, o pai vai lá, repreende, corrige, bota de castigo, né? Que é o que está aí em Hebreus 12:6, né? Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Como um pai castiga, bota o filho de castigo quando faz alguma coisa errada, que é para o filho aprender. É que aí a gente aprende para não repetir. E aí Deus vai nos educando, essa disciplina celestial. Então o Senhor repreende, ele corrige, ele vai educando a gente para a gente ir aprendendo a fazer as coisas certas, a gente aprender a buscar os melhores dons, para a gente aprender a buscar as melhores coisas, a tomar as melhores atitudes, a gente aprender a seguir a vontade dele. E aí, meus amigos? E aí, meus amigos? Saber que Deus nos repreende para o nosso bem pode, às vezes, né, ajudar a gente a enfrentar algumas dificuldades, que às vezes a gente pensa, nossa, mas a vida é tão difícil, e você não fica sem entender por que está tão difícil a situação, e na verdade é Deus tentando te ensinar alguma coisa. Você está fazendo uma coisa errada e Deus está tentando te ensinar com aquilo, e às vezes a gente fica sem perceber, porque a gente não está convivendo, não está com a convivência celestial em dia, a gente não está convivendo tanto assim com Deus, e a gente não consegue discernir que às vezes as dificuldades que a gente passa, na verdade, é consequência de um erro nosso, e Deus está tentando repreender a gente, para a gente perceber que alguma coisa está errado. Então, isso serve até com uma palavra de ânimo para a gente quando a gente passar por alguma situação difícil, porque elas vão contribuir, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí, gente, tem outro ponto, que é a gente tem aceitado, será que a gente aceita a correção de Deus? Porque tem umas horas que alguém, o pastor, por exemplo, está pregando, fala, ou que alguém está ensinando alguma coisa, em alguma lição, algum estudo, alguma mensagem, ou você vê um negócio ali que você pensa, essa foi para mim. Né? Aquela hora que a carapuça serve, você pensa, essa foi para mim, bateu fundo no coração. Né? Tem umas horas que a gente pensa, que acontece isso com a gente, né? Que o pastor está pregando, que alguém fala uma coisa e você pensa, Deus, essa é para mim. Fala, Senhor. Fala, Deus. Porque essa eu senti aqui dentro do coração. Será que a gente tem aceitado essa correção? Porque uma coisa é a gente perceber que Deus está querendo nos corrigir. Outra coisa é a gente aceitar essa correção. Será que a gente tem aceitado essa correção que é dada por Deus? Né? E é dado por Deus, gente, na figura da igreja, na figura dos nossos pais, dos nossos amigos crentes, né? Das pessoas que Deus usa na nossa vida, dos nossos líderes, dos nossos pastores. Será que a gente aceita essa correção? E será que a gente tem aproveitado essas oportunidades para pôr em prática aquilo que Deus está tentando ensinar para a gente? Porque Deus tenta nos educar, Ele vai nos educando. Será que a gente põe em prática? Ou será que a gente está estudando só para passar de ano? Né? Que é uma coisa que a gente faz de vez em quando, né? A gente está na escola, você estuda, essa aqui eu vou estudar só para passar de ano. Você não gosta, a pessoa não gosta de física, botou na cabeça que não gosta de física. Ela fala, eu tenho que passar de ano em física, mas eu não gosto, não. Então, como é que faz? Ela estuda só para passar de ano. Ela não estuda para aprender, não. Será que a gente tem estudado para aprender, de fato, ou é só para passar de ano mesmo, para ter a nota? Para ter nota no boletim, depois para cumprir o papel? Né? Estudar para passar de ano não funciona com Deus. A gente tem que estudar para aprender de fato. A gente tem que estudar bem a fundo para colocar em prática aquilo que Deus está ensinando para a gente. Tá certo? Porque senão fica uma coisa rasa. A gente passa a vida inteira num conhecimento raso, superficial, sem consistência. E aí, gente, qual que é o perigo de uma coisa superficial, rasa? Assim, rasa, gente. Gente, a pocinha de água quando chove, bate um sol, ela seca, some. Some. Infelizmente. Ela tá ali uma hora, não tá mais. Né? Fica uma coisa rasa. Uma coisa rasa é isso. É uma coisa que daqui a pouco some, daqui a pouco qualquer coisa leva embora. Uma coisa sem base, não é que nem aquele homem que construiu a casa na areia e na rocha, não é? Porque na areia você não tem sustentação. E aí vem a dificuldade, vem os problemas e aí desmorona. Então Deus está querendo te dar base quando Ele te ensina. E às vezes a gente não aceita, a gente não gosta muito de ser educado, né? Mas então que a gente peça a Deus realmente para que Ele nos eduque e que para a gente aceite.
né? Que a gente entenda a educação que Deus está querendo nos dar e que a gente aceite isso, que a gente se molde à vontade dele, que a gente não só entenda que ele está falando com a gente, mas que a gente coloque em prática aquilo que ele está falando. Então, primeiro ponto, Deus revela sua vontade pela Bíblia, ok, meus amigos? Porém, Deus consegue revelar também a sua vontade pessoalmente. Haverá momentos em que o Senhor ele vai escolher se comunicar pessoalmente com você, sem ser pela leitura da Bíblia. E aí, orientando, o slide está errado, gente, desculpa porque eu errei ali, é com você. Haverá momentos em que o Senhor escolherá comunicar-se pessoalmente com você, ok? Perdão o erro de digitação. Orientando em uma questão particular. Então, tem esses momentos que Deus chega para você, que nem chegou para Abraão, né? Assim, Abraão, então, sai da tua terra, sai da tua parentela, porque eu vou fazer isso, eu vou te dar um filho. Então, há momentos em que a gente vê Deus se comunicando pessoalmente com as pessoas na Bíblia, e aí você pensa, nossa, Vitor, isso não acontece hoje, não. Deus, eu nunca vi Deus abrindo a nuvem para falar comigo. Nunca vi. Meus amigos, Deus fala pessoalmente com nós, com a gente, perdão. E dele pode fazer uso de diferentes maneiras para falar ao nosso coração pessoalmente. Quer ver como? Primeiro deles é a oração. Pela oração, meus amigos, a gente tem um canal de comunicação direta com o cara lá de cima. Comunicação direta com o homem. Tudo bem? É você mandar o WhatsApp para a pessoa e já aparecer a barrinha azul. Tá certo? Já aparece a barrinha azul do visualizado. É um canal de comunicação direto, pelo qual a gente pode expressar as nossas dúvidas, os nossos questionamentos, as nossas inseguranças, os nossos sentimentos, as nossas necessidades, os nossos medos. É um canal de comunicação com o Pai. Que a gente se abre com Deus. De fato, que a gente pode ser quem a gente realmente é. Né? Com Deus a gente pode ser nós mesmos, sem necessidade de ficar armado, pensando, nossa, o que os outros vão pensar de mim? Porque a gente às vezes acha isso quando a gente vive em sociedade, né? Com os nossos amigos. O que os meus amigos vão pensar de mim? O que os meus pais vão pensar de mim? O que vão pensar de mim se eu falar isso que eu estou falando, que eu faço isso, que eu penso isso? Então vou guardar. Não. Com Deus você não precisa se preocupar. E Deus te aceita do jeito que você é. E aí, gente, nós falamos e ele nos responde. Gente, é tão gostosa a sensação, já passei por várias vezes isso. A sensação de você orou e que Deus responde, a sensação, aquela confirmação de oração que Deus responde. Não só ouviu, mas respondeu à sua oração. E é tão gostoso, gente, quando a gente sente isso, quando a gente ora pedindo alguma coisa, se abrindo com Deus, e aí termina a oração, a gente sente aquela paz no coração, aquela certeza, aquela confiança no coração, que é Deus respondendo. Deus respondendo. Deus responde às nossas orações. E é o que está aí em Jó 22, 27, 28. A ele orará e ele o ouvirá, e você cumprirá os seus votos. E o que você decidir se fará, e a luz brilhará em seus caminhos. Então, Deus ouve e responde às nossas orações, meus amigos. E é um canal de Deus, a oração é esse canal de Deus revelar a sua vontade através dela, através da oração. Primeiro canal. O segundo, gente, é os bons conselhos. Deus pode usar alguém, né? Quando Deus usa outra pessoa. Então, Deus pode usar alguém para te aconselhar, né? E aí, gente, não é qualquer alguém também não, né? Não é todo mundo que você vai sair, a pessoa está sempre certa, fulano está sempre certo. Não, né? É de forma honesta, é um conselho de forma honesta e bíblica, porque tem muito conselho dado de forma errada, tem muito conselho ruim, ok? Ainda mais quando a gente está na adolescência. Os nossos amigos vêm falando com a gente os negócios, e você olha assim, não vou fazer isso não, você já olha meio desconfiado. Então, não. Gente, Deus usa as pessoas para nos aconselhar de forma honesta, de forma franca, de forma bíblica. A gente sempre submete à Bíblia, tem que estar em concordância com a Bíblia, com a palavra de Deus. Então, é alguém que já tenha maturidade, uma maturidade espiritual,
que já tem uma autoimagem equilibrada, que ela não vai te dar um conselho só para aparecer, para pagar de boa ajuda, né? Não. E aí as pessoas podem nos aconselhar de forma honesta, forma bíblica, quanto a uma decisão que nós buscamos em Deus. Por exemplo, gente, eu já passei por situação que amigo meu me aconselhou, eu estava com dúvida no que fazia, amigo meu falar comigo, falou, Vitor, pensa assim, faz isso. E eu pensar, é o que Deus faria no meu lugar. Eu gosto sempre de pensar nisso, o que Jesus faria no meu lugar, sabe? É um grande filtro para a gente descobrir a vontade de Deus, é pensar o que Jesus faria no meu lugar. Só que para isso eu preciso conhecer a Bíblia, eu preciso conhecer Jesus, né? E aí a gente passa pelos bons conselhos, que é o que está aí, ó, em Provérbios 12. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos, né? Tem todo mundo conhece aquela pessoa que acha que está sempre certa. A pessoa está sempre certa, né? Mas o caminho do insensato sempre lhe parece justo, mas o sábio, o crente, ele vai ouvir os conselhos. Ele ouve, né? Na multidão de conselhos há a sabedoria, certo? Porque a gente consegue submeter isso à vontade de Deus, à palavra de Deus. E a gente, quando concorda com a palavra de Deus, a gente sabe que, opa, veio de Deus mesmo. E aí, gente, não só por conselhos, mas também por mensagem. Eu comentei agora há pouco, né? Quando você está ouvindo uma mensagem, você sente, essa foi para mim, essa mensagem que o pastor pregou hoje, né? Quando a gente ouve uma mensagem, uma lição, um estudo bíblico, é como se Deus estivesse nos instruindo usando uma pessoa para isso. E aí, gente, é um texto muito bom lá de Efésios, que não é geralmente usado para isso, mas eu gosto de interpretá-lo à luz desse tema, que é o seguinte: Efésios 4 vai dizer, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Que é um texto geralmente utilizado quando a gente fala de dons do corpo de Cristo. Acho que a gente até utilizou ele quando a gente falou sobre as funções do corpo de Cristo, né, algumas lições atrás. Mas para que é isso? Com um fim de preparar, os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, Deus colocou seu pastor na igreja porque ele é um instrumento de Deus para a sua edificação, para que você alcance o conhecimento do Filho de Deus, para que você chegue à maturidade da plenitude de Cristo, a maturidade espiritual. Então, quando Deus coloca essas autoridades espirituais sobre a nossa vida, é para o nosso bem, é para a nossa bênção, porque Deus designou aquela pessoa para isso. Por isso que a gente aprende, e a gente entende que a gente tem que respeitar os nossos pastores, respeitar os nossos líderes. Claro, sempre no que é bíblico. Se você pegar seu pastor fazendo alguma coisa que não é bíblica, que vai contra a palavra de Deus, você fala com ele também, né? O pastor, né? Também, né? A gente não vai passar pano para não ficar passando pano para os outros. Mas sempre que a gente tem uma liderança, e graças a Deus no Marro Preto a gente tem uma liderança bíblica que se submete à vontade de Deus, Deus usa essas pessoas para nos abençoar, para nos fazer crescer espiritualmente. Então, Deus pode falar através de uma mensagem. Gente, pelas circunstâncias, e essa daqui eu tenho um pouquinho quero que você preste atenção. Deus fala conosco pelas circunstâncias. Eu conheço gente que dizia que assim, Vitor, eu descubro o plano de Deus da seguinte forma. Eu tenho duas opções, eu faço uma, se ela der errada é porque era outra. Né? Eu tenho duas opções, se não era uma, vai ser a outra. Né? Então eu tento e vou descobrindo a vontade de Deus, se der certo ou se der errado. Né? E eu falo com a pessoa, tá, e se as duas derem errado? E se as duas derem errado, meu filho? A sua criatividade é limitada. Né? Deus pensa muito além do que a gente pensa. Sua criatividade é limitada. Às vezes não é nenhuma nem outra. Como é que você fica? Você fica a ver navios? Você vai ficar assim com cara de lerdão? Você vai ficar com cara de bobo olhando? Não. Então, gente, não. Pela circunstância, a gente não vive de acordo com as circunstâncias. Não é para a gente viver. Quando eu digo que a gente consegue entender a vontade de Deus pelas circunstâncias, não é que assim, deu certo é porque era Deus, deu errado é porque não era Deus, e a gente vai fazendo isso tudo, né? Eu vou vivendo a minha vida só pelas circunstâncias.
para discernir a vontade de Deus. Não, meus amigos. Quando o cristão maduro, quando a gente atinge a maturidade espiritual, a gente vai crescendo em convivência com Deus, a gente se habitua à convivência com Deus, a gente vai sendo preparado para discernir a vontade dele nas situações. Tudo bem? Então você consegue olhar uma circunstância e perceber Deus agindo através daquilo. Tá certo? A gente consegue perceber Deus agindo nas situações. Não é que se deu errado, não necessariamente se deu errado não é de Deus. Não, às vezes Deus quer que dê errado mesmo, mas que você passe pelo processo daquilo, porque naquele processo daquela coisa dando errado, você vai crescer com ele. E aí deu errado para você, na sua cabeça, mas para Deus, você precisava passar daquilo, porque o benefício não foi a coisa dar certo, foi você crescer com Deus. E aí, meus amigos, o Espírito Santo, a gente tem que estar ligadinho com o Espírito Santo, porque é ele quem nos direciona e ilumina o nosso coração, para ir entendendo a vontade de Deus à medida que as coisas vão acontecendo ao nosso redor, a gente discernir o que é para fazer, o que não é para fazer, que atitude que eu tomo, o que eu não faço, o que eu faço. Espírito Santo. E aí, por isso que eu falei, a gente tem que tomar cuidado, porque isso é quando a gente já tem um grau de convivência. À medida que a gente vai criando convivência com Deus, a gente é preparado para discernir a sua vontade nas situações, porque o Espírito Santo vai nos direcionando, vai iluminando o nosso coração. Então, toma cuidado, meu filho, porque nem tudo que acontece é sinal de Deus. Né? Que a gente fica assim, Deus, manda o sinal. Mas eu preciso de um sinal de Deus. Nem tudo que acontece você vai ter é um sinal de Deus. Não é? Não é um sinal de Deus. Sinal é aquelas histórias daqueles meninos desesperados para namorar, que fala, Senhor, Senhor, manda a namorada para mim, eu preciso namorar, preciso namorar. Aí a primeira pessoa, a primeira menina que passa por ele é ela. É ela. É ela. Não é? Não, não é assim também. Nem tudo que acontece é sinal de Deus. A gente tem que tomar muito cuidado com essa história de isso é sinal de Deus. Não, a gente tem que ter maturidade para analisar se de fato Deus está ou não querendo falar conosco através de alguma coisa, dar algum sinal, tá certo? E aí, gente, a grande dica é essa que está lá no Salmo 119:9. Como purificará o jovem do seu caminho? É observando de acordo com a sua palavra. Observando de acordo com a sua palavra. Não é? E aí o sinal tem até uma piada, gente. Tem uma piada nessa história de sinal de Deus, que a pessoa estava precisando de um sinal, um sinal de vida. E aí, Senhor, o que eu faço na vida? Eu vou abrir a Bíblia aqui. Vou abrir a Bíblia aqui e vou procurar um versículo que vai ser um sinal de Deus. Aí abriu a Bíblia na página que estava lá aquele versículo diz: que me interessa mais a minha vida, né? Pois que eu prefiro que morra, né? Elias pedindo para morrer, né? Quando Elias foge de Isabel, abre aquele versículo de Elias pedindo para morrer. Aí a pessoa fecha. Será que Deus está falando comigo de fato? Deixa eu abrir a Bíblia. Aí vai naquele texto de Jesus, abre e vai naquele texto de Jesus falando com Judas na última cena, né? Aquilo que tens para fazer, faça. Né? Aí a pessoa entra em desespero porque fica achando que é para se matar. Não é, né, meus amigos? Então a gente observa de acordo com a sua palavra, não é você sair também procurando o sinal de Deus na palavra de Deus, né? É a gente com calma, com discernimento, buscando a voz de Deus, orientação, convivência, a gente indo, analisando, estudando, meditando na palavra de Deus. E aí, pelas circunstâncias, a gente consegue, quando a gente filtra as circunstâncias pelo filtro da palavra. E por fim, minha gente, está muito ligado isso com a nossa consciência, né? Quando a gente tem essa maturidade, o Espírito Santo nos capacita a ouvir a voz de Deus. Foi aquele caso que eu falei de Samuel, né? Que Samuel, só ele ouvia Deus chamando ele, né? O profeta Samuel, quando ele era criança, só Samuel ouvia, Eli não ouvia ninguém, né? Ninguém ouvia mais ninguém, só Samuel ouvia, né? Então, o Espírito Santo nos capacita a ouvir a voz de Deus. Às vezes é a vozinha. Gente, eu geralmente imagino Deus como um senhor com aquela voz grave, não é? Talvez influência dos desenhos animados. Mas eu penso em Deus com aquela vozona de Deus, né? Bem grave, dizendo, Vitor, faz isso ou não faz isso.
o Espírito Santo nos capacita a ouvir a voz de Deus. Às vezes é essa vozinha mesmo. Eu já ouvi uma vez. Confesso que eu já passei pela experiência de ouvir uma vez. A vozinha, a voz falando comigo. Mas às vezes, como a gente já falou, é aquela sensação do coração, né? Que a gente entende. Opa, eu passei aqui o slide errado, perdão. Tudo bem? Que a gente entende quando Deus fala a nossa consciência, né? O Espírito Santo, ele vai nos falando a nossa consciência, e lá na nossa consciência a gente vai entendendo qual que é a vontade de Deus, lá na cabecinha, às vezes sem nem a voz falar com a gente, mas a gente vai entendendo ali, a gente processa, a gente raciocina. E aí, gente, esse versículo eu gosto muito, de Isaías, que diz que quer você se volte para a direita, quer que você vá para a esquerda, para onde quer que você vá, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga. Então a voz de Deus está sempre nos orientando, meus amigos. Então, gente, a gente tem que se lembrar de que não basta conhecer Deus, a gente tem que cumprir a vontade de Deus, tudo bem? Conhecimento e vontade são duas coisas diferentes, tá certo? A gente obedecer à vontade de Deus é diferente de só conhecer a Deus. A vontade de Deus existe quando eu me comprometo com Ele. Tudo bem? Então, Deus usa muitos meios para revelar a sua vontade, só que a facilidade da gente entender essa vontade de Deus depende do comprometimento que nós temos com Ele. A gente precisa se comprometer em oração, em meditação, em a gente buscar a Deus, de fato, buscar continuamente a face de Deus. Porque, gente, porque Papai Deus, Papai do céu, nos ama e quer o melhor para nós. E aí eu tenho uma série de versículos aqui para encerrar. Romanos 12, que já por si só já seria uma lição inteira só nesse versículo que está aí na tela, né? Portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional, o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, foi o que eu falei, né? A gente precisa se comprometer e a gente precisa virar a chavinha lá dentro, né? A gente deixar de se amoldar ao mundo, mas ser transformado pela palavra de Deus, para a gente experimentar a vontade de Deus. E aí, gente, 2 textos lá em 1 Tessalonicenses, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, que a gente obedeça à vontade de Deus, de fato, né? Que a gente seja irrepreensível. E aí o próprio Deus que faz isso, o próprio Deus de paz, o Deus da paz faz isso. Ele pacifica o nosso coração e nos conserva na sua vontade, se a gente busca Ele. Por quê? Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Deus nos chamou para sermos santos, sermos obedientes à sua vontade. E a gente é santo quando a gente obedece à vontade de Deus para nós. E quando nós obedecemos à vontade dele, nós nos santificamos também. E aí, gente, para encerrar, Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus, né? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. O resto vai ser acrescentado. Quando a gente busca a vontade de Deus, as coisas vão acontecendo, porque Deus nos acrescenta as coisas. E para encerrar, eu deixo esse apelo. Portanto, não sejam insensatos, não sejam tolos, mas procurem compreender qual que é a vontade do Senhor. Que a gente busque compreender qual que é a vontade do Senhor. Então pare, pense e decida todos os dias buscar a vontade de Deus para a sua vida. E esse é o nosso desafio, ok? Um prazer estar com vocês novamente aqui. Essa foi a nossa lição de hoje. Voltamos eu volto daqui 2 semanas. Semana que vem estaremos com a Tuta aqui novamente, tudo bem? Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima lição, meus amigos. Que Deus abençoe a todos. Tchau.